O Flash Camp Brasil é realizado por Adobe e Action Creations. Patrocínio Platinum, BlackBerry Playbook. Patrocínio Prata, Velo Telecom. Patrocínio Bronze, Wacom, Influxes, Chambi, Reacycle, The Click. Apoio, Jornada Adobe, Tango, Alternativa Platform, O'Reilly, Abra Web, Rádio Jovem Pan, Faculdade Maurício de Nassau, Marca Viva TV, linda.com. Boa tarde, pessoal. Vamos começar agora a parte da tarde. Eu quero apresentar para vocês o Matt Snow. O Matt ele é diretor de criação da Zynga, essa empresa bem interessante que faz vários jogos de Facebook e agora também vários jogos de celular. Então, com vocês, diretamente lá de São Francisco, Matt Snow. Muito obrigado, Demian, por me convidar para vir aqui. É uma imensa honra estar aqui no Brasil. Eu, de minha parte, eu notei que todos aqui são belíssimos e o que é interessante, vindo de São Francisco, todos aqui são muito bem aparentados. Alguém já ouviu falar de Zynga? Zynga. Muito bem. Nós fazemos jogos. Quando me pediram para falar, eu pensei em falar um pouquinho sobre jogos sociais. Mas quanto mais eu pensava sobre isso, mais eu abordava esse caminho, percebia que esse tópico já foi divulgado e muitas pessoas já falaram sobre jogos sociais. Agora, por falar nisso, eu mudei a apresentação completamente agora. Completamente. Eu notei que vocês são muito jovens, a maioria aqui é muito jovem. Tenho certeza que todos vocês aqui são energéticos e apaixonados pelo que estão fazendo, passionais quase pelo que estão fazendo. Então, mudei a minha palestra para encorajar isso. E isso, supostamente, para dar a vocês também alguns pensamentos, alguns atalhos para vocês avançarem na sua carreira. Tenho feito isso há muito tempo agora. Comecei em 1993 e eu não sei se vocês vão dizer, ele é tão jovem, como é que pode ser? Não, mas eu comecei em 1993. Então eu vou falar um pouquinho, em vez de falar sobre o meu assunto favorito, que sou eu, eu vou falar só um pouquinho sobre a minha experiência em relação aos diferentes empregos que eu tive. O meu trabalho não é extraordinário, não, é na média, mas eu tenho sido bem afortunado de ter participado, de trabalhado em várias empresas e trabalhado com pessoas espetaculares e aprendi muito trabalhando com essas pessoas talentosas e algo que eu pensei também, achei que vocês poderiam se beneficiar. Foi aí que eu comecei. ASAP Media Services, essa empresa, em 1993, foi na faculdade. Eu fui expulso do meu primeiro ano da faculdade. Eu tinha uma média de 1.0 apenas. E alguém já ouviu falar de Motley Crue? Motley Crue. Eu tocava um Motley Crue alto demais, então eles me expulsaram da faculdade e eu vaguei por aí por 5 anos. Eu cheguei a ser um capanga. Depois cheguei a ser garçom, trabalhei em navio, até voltar à escola e me formar em artes. Comecei essa empresa aí, 9 de nós, foi a minha primeira introdução a um computador Macintosh em 1993. Tinha um Photoshop 2.5 naquela ocasião e comecei a fazer design digital e fazia muitas ilustrações, especialmente em relação ao jornal da escola, com desenhos, traços, etc., ilustrando o jornal. Foi um grande trabalho estar na faculdade e foi a primeira experiência de demitir alguém, e era um dos meus melhores amigos, então foi bem desconfortável naquela ocasião. Então, eu realmente coloquei muito trabalho ruim naquela ocasião. Muita animação em 3D, muitas ilustrações, muitas capas de livros, camisas ou camisetas, livros, etc. Este é o meu primeiro website que eu desenhei, que eu usei um Lingo naquela ocasião e tinha muito QTVR, KTVR, tudo que eu fazia então era um gigante mapa de imagem.
ruim para a sua visibilidade e utilidade. O que é que eu aprendi na faculdade? Eu aprendi o design gráfico e aprendi os papéis de design básico que posteriormente eu quebraria muitas vezes as regras do balanceamento, do ritmo e de repetir as coisas vez após vez, proporção, escala, unidade e como o cérebro humano organiza a informação, contraste, justaposição, a regra de 3, tipografia, peso visual, tudo que entra no design gráfico. Eu também aprendi muito sobre compartilhar o meu trabalho com outros, sem ter medo de colocar o meu trabalho na frente de outras pessoas. Nós fazíamos muita crítica de arte, onde você colocaria sua pintura na parede e todos basicamente atiravam a pintura. Isso causa espessura na sua pele, você perde o medo de trabalhar com outros. E muitas pessoas eu vejo que trabalham em algo por muito tempo antes de mostrarem aos outros. E você realmente tem que ser muito bom para fazer isso. Porque o seu trabalho quase que sempre vai se beneficiar de compartilhar com os outros nos estágios iniciais. Eu aprendi que sketching, ou desenhos, ou rascunhos, no desenho é uma coisa muito boa. Tinha um colega antigo que me disse: se você não estiver desenhando, rascunhando, você não está pensando. Então, eu sempre rascunho, em um notebook agora, um quadro branco. Em vez de prestar atenção das reuniões, eu rabisco tudo. Eu aprendi sobre a interação. Eu desenhei um personagem, uma caricatura para o jornal, e o meu patrão naquela ocasião disse: muito bom, mas desenhe isso 40 vezes mais. Eu disse: 40 vezes mais? Ele é ridículo. Ele disse: muito bem, como é que você sabe que já conseguiu a primeira vez se você não tentar as outras vezes? E isso é algo que ficou comigo por muito tempo. Interação e reiteração, vez após vez. A não ser que consigamos fazer a coisa da primeira vez, você sempre vai encontrar ângulos diferentes, oportunidades diferentes para melhorar a coisa. Eu aprendi como ser autossuficiente naquela ocasião, naquele período. As pessoas não eram especializadas já naquela época. Então, se eu precisasse colocar o áudio em uma apresentação, eu tinha que aprender sobre o áudio. Eu tinha que aprender sobre o vídeo, 3 dimensões, ilustração, layout e animação. Então, eu aprendi a ser autossuficiente e aprendi tudo isso por mim mesmo. A única coisa que eu não pude aprender muito bem, na verdade, foi o Action Script. Eu sou um scripter de Action Script é muito ruim. Nunca consegui entender isso. Depois, então, eu fui para uma empresa jornalística, porque teve a primeira divisão de mídia no país, a Guy Gannett New Media. Trabalhei lá por um ano, e em um ano eu desenhei 140 sites da web através de codificação manual. São sites horríveis na rede, não fiquem impressionados, não. É o que nós chamamos de brochure, de folheto, 1 ou 2, no máximo 3 páginas. Folheto, panfleto, vou mostrar a vocês alguns deles. Veja, material horrível. Mapas gigantes de imagens sem nenhuma utilidade. Você nunca poderá encontrar isso, buscar e encontrar, porque tudo é uma imagem. Escolhas pobres de cor em meu nome para uma empresa de pneus. Layouts horríveis que realmente não leem bem. Como eu falei, mapas gigantescos de imagem, basicamente afastando as pessoas do site. Isso é para uma estação de rádio local. Me mostrem se podem encontrar uma navegação nessa página. O material é muito ruim, mas eu aprendi a ser realmente muito rápido. Eu aprendi que quanto mais rápido eu fosse, melhor eu me tornava, porque realmente eu poderia interagir rapidamente. Eu aprendi a reutilizar os códigos e reutilizar o design e manter as bibliotecas no meu hard drive. Então eu podia pegar alguns códigos, pequenos exemplos de design, de modo que eu não tivesse que repensar tudo o tempo todo. Eu também aprendi que o design diz respeito a comunicar uma mensagem. E para que eu pudesse, então, atingir esse alvo, esse objetivo, você realmente tem que estar claro a respeito do qual seja essa mensagem, daquilo que seu cliente quer. E é algo que eu não fazia muito bem, não, naquele trabalho. Não fiz bem, não, porque eu nunca falava com o cliente. O pessoal de vendas é que falava com o cliente.
Depois, em 1998, eu entrei na Aurora e Quanta Productions, uma agência de fotografias. Eles têm fotógrafos para a National Geographic, a revista Time, Sports Illustrated. E eu era o designer, fui o designer deles de nova mídia, de New Media, na nova divisão de New Media, novas mídias, e fiz muitos sites na rede também, mas comecei a entrar no Flash. E comecei a fazer essas experiências em Flash, as quais são experiências bem malucas. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui no quadro, aqui na tela, um desses números é vermelho, e a única maneira de entrar no site, clicando no número vermelho. Uma utilidade horrível naquela época. Então eu descobri que se eu pudesse descobrir, todas as outras pessoas poderiam fazer o mesmo. Entender sobre isso. Então claramente você clica naqueles ângulos para navegar através disso aqui, ou seja, está bem claro. E você certamente clica nas letras E, D, C, B, ou seja, material maluco que eu fazia naquela época. O que é que eu aprendi com esse trabalho, com essa atividade? Eu comecei a aprender sobre narrações, contar histórias. Você poderia realmente dizer ou contar histórias muito boas através do Flash, porque você poderia incluir o áudio, também o vídeo e o texto e imagens, conjugando-os, casando-os em uma apresentação espetacular, que a soma, o somatório, era maior do que as partes. Eu também aprendi que eu realmente tive um gerente muito bom naquela ocasião, um sujeito que se importava comigo, acreditava em mim e me deixava usar as minhas ideias e descobrir as coisas por mim mesmo. Então eu entendi o valor de ter realmente um bom gerente naquela ocasião. Então, o meu bom amigo com o qual eu já havia trabalhado nessa empresa mudou-se para São Francisco e começou a trabalhar em uma empresa chamada Qualker Sports daquela época. E eu recebi um telefonema dele depois, 6 meses depois, dizendo que tinha uma empresa, uma época que cobria eventos esportivos extremos, como corridas extremas e os Jogos Olímpicos também. Eu recebi um telefonema em 98, me mudei para São Francisco, comecei a trabalhar e foi espetacular. Em 1998 em São Francisco era impressionante. Todos estavam envolvidos na rede, na web, e você podia dizer a todos que estavam envolvidos no design da web, porque todos tínhamos óculos específicos, camisas estranhas, cabelo penteado estranho naquela ocasião, e você podia distinguir quem estava envolvido ou não. E a qualquer uma das empresas de internet naquela ocasião. Então, como é que isso aí entrou aqui na apresentação? Então, esse foi um site da rede que eu comecei, Maratona, e nós contávamos histórias, sobre essa corrida brutal através do deserto do Saara, 150 milhas, 6 dias através do Saara, com temperaturas de 120 graus, e o fotógrafo está lá fazendo o upload dessas fotografias a cada noite, e a minha equipe eu e a equipe entrávamos, pegávamos as fotos, o texto e criávamos as histórias, e realmente não tínhamos tempo para desenhar essas histórias. Então nós basicamente deixávamos as fotografias brilharem. Então eu aprendi muito sobre a simplicidade e sobre deixar o conteúdo falar por si mesmo, por si próprio. Também aprendi muito sobre a visualização de dados naquela ocasião. Tínhamos dispositivos GPS em alguns dos corredores, e eu entrava e criava esses mapas de GPS utilizando coordenadas X e Y com base nas coordenadas normais, fazendo gaps de transparência. A coisa era meio maluca, mas funcionava, e hoje é muito mais fácil. Aprendi mais sobre o contar histórias, narrar histórias. Esta foi um dos meus designers, Michelle Shaman, que correu aquela corrida. Realmente ela não se preparou muito para a corrida, não. Ela gostava de correr ao redor do prédio. E Michelle, eu disse a ela, Michelle, isso é uma corrida de 150 milhas. Ela disse, não, eu vou sobreviver. Resulta que ela não ficou bem, não. E isso aí foi ela quando estavam observando uma bolha que ela pegou no pé. Eu digo bolha, blister, mas olha aí a bolha, a blister que eu mencionei, a ferida. Perdão a todos, mas foi muito brutal naquela ocasião. Mas novamente foi uma história, e uma história bem assim impactante, e temos mais feridas nos pés naquela ocasião.
tivemos mais feridas em outros pés naquela ocasião da corrida. Então comecei a utilizar as técnicas de narração de histórias aplicando a grandes marcas. Isso aí foi para a GM, a empresa de fabricação de automóveis, em um dos seus shows designs. Esse slide aqui em 2000, esse era o protótipo para o Prius da Toyota, que é interessante como ele terminou acontecendo. Passamos adiante e começamos a desenhar o site da NBC nos Jogos Olímpicos, 30 mil páginas de conteúdo, imenso. Eu comecei a fazer códigos manuais e design da grande maioria desse material. E nós utilizamos também a visualização de dados, o Flash bastante. Nós utilizamos o Flash para mostrar a cadência dos corredores, os maratonistas, as fotos mostrando as posições na corrida. Você pode ver o ponto verde, Marine Screen estava na liderança, e você pode criar espaço gráfico com base nos números. Isso foi muito bom também, muito legal, muito bacana. Eu utilizei o Flash para contar histórias e também fazer o máximo que eu pude com o pouco conteúdo que eu recebia do campo, com áudio e fotografias. Nós também deixamos os atletas contar as suas próprias histórias. Demos câmeras aos atletas e os deixamos mandar e-mail atualizando a situação, que era muito engraçado, porque realmente são updates, atualizações curtas, 140 caracteres naquela época. É claro, eu queria ter o Twitter naquela ocasião, claro. E depois dos Jogos Olímpicos, redesenhamos o kart.com, o .com e outras coisas. Aprendi muito dessa empresa. E novamente eu aprendi que conteúdo é rei. Você começa a apertar os seus botões, não diz respeito a isso, não o divertimento que você tem. Se você não tiver um bom conteúdo, você está atolado, está frito. Eu aprendi sobre a convicção. E naquela ocasião eu tive que tomar uma decisão muito difícil e tive que dizer à minha empresa contar a decisão difícil. Então me aproximei do patrão e falei sobre isso. Ele disse: qualquer que seja a decisão que você tomar, diga com convicção. E isso ficou comigo também até hoje, onde se você tiver que tomar uma decisão e você tiver que dizer alguma coisa, diga com convicção, diga querendo do coração, do fundo da alma, e as pessoas vão acreditar. Você pode depois mudar de ideia, mas não seja aquele maleável ou Maria vai com as outras que não diz as coisas com a paixão que precisa dizer. Eu também aprendi sobre o medo do fracasso e eu lutava com isso até aquela ocasião, até aquela época. Eu ficava com medo de mostrar às pessoas o meu trabalho e eu ficava com medo que as pessoas não gostassem dele. E muitas pessoas têm medo de falha, de fracasso, e eles não querem colocar o seu trabalho lá fora para o mundo porque tem medo do fracasso, da falha, do fracasso. E eu lhes garanto que vai fracassar sim. E mesmo que você ache que não vai fracassar, acontecerão fracassos. Mas quanto mais você se expuser, mais vitórias terá, mais críticas terá também. Não tenha medo com tudo de mostrar o trabalho, deixe que as pessoas vejam e não tenha medo do fracasso, não. E eu aprendi também que se todos na nossa equipe tiverem paixão, você vai ter um produto melhor. Se você não for apaixonado, passional a respeito daquilo que vocês fazem, passional não no sentido de matar, mas de ter paixão, você precisa encontrar algo mais para fazer, porque essa indústria diz respeito à paixão, apaixonado, apaixonada. Se você não amar o seu trabalho, você tem que perguntar a si mesmo: como é que eu posso amar o meu trabalho? O que é que eu posso fazer para mudá-lo, para ajudar a amar o meu trabalho? É por isso que eu digo às pessoas, quando elas solicitam empregos na mobile, eu digo: você tem que adorar a telefonia móvel, a computação móvel, tem que ter paixão, porque é uma coisa difícil e há limitações e é um pé no saco, mas é melhor amá-lo, do contrário não vai se divertir não. Eu também aprendi sobre testar a mim mesmo, test yourself. O meu patrão me deu uma escolha, depois da maratona, para desenhar a corrida americana ou os Jogos Olímpicos. Fácil ou difícil? Os Jogos Olímpicos seriam difíceis, muitas horas de trabalho. Em uma semana eu trabalhei 125 horas, que era ridículo. E ele me disse: veja, tome a sua própria decisão.
Mas quando defrontado com uma bifurcação, sempre escolho o caminho mais difícil. E isso é algo que eu faço até hoje. Eu sempre escolho o caminho mais duro, mais difícil, porque ele testa a você, testa a si mesmo, desafia a você. E você sempre vai sair melhor depois de passar por ele. Claro que você pode pegar o caminho mais fácil, mas sempre vai se chutar depois vai se arrepender por não ter pego a estrada mais dura, mais difícil. Depois a internet então morreu e tudo foi ladeira abaixo. Todos perderam seu emprego em São Francisco, todos os meus amigos foram embora. A coisa foi bem brutal. E isso foi em 2001. Então eu comecei a trabalhar para mim mesmo. Me tornei um freelancer. Fiz alguns trabalhos bem complicados, bem ruinzinhos, como freelancer. Essa é a minha primeira aplicação móvel, primeiro aplicativo móvel, Weather App, pequenininho, as telas na época eram bem pequenas. Eu fiz outros trabalhos. Isto aqui veio da Macromedia, que supostamente era chamado do comunicador universal. Foi o antecessor do Central Macromedia, que é o antecessor do Adobe Air. Então essa é a história por trás disso. Eu fiz alguns sites na rede também, construí alguns sites. E as coisas realmente ficaram difíceis, então tive que fazer coisas como desenhar as Barbies, material assim. Eu fiz sites para hotéis, perdão. Eu aprendi o quê? Que eu era um freelancer terrível, horrível. Que eu não posso trabalhar para mim mesmo. Algumas pessoas podem, Deus abençoe vocês que podem, mas eu sou horrível. Ou seja, sempre há algo para comer no refrigerador. O meu gato sempre precisa de atenção. Sempre há um vídeo game para jogar. Eu sou a pior pessoa para trabalhar em casa. Felizmente, a Macromedia me empregou em 2003 e eu fiquei muito honrado porque eu estava imersando um Flash. Eu sonhava muito naquela ocasião e comecei a trabalhar na Macromedia como um diretor iterativo de arte, o que significava que eu era o líder designer para o site da rede, quando fazíamos redesign. Eu também fiz fui diretor artístico para a newsletter da Edge, fiz muito trabalho de flashwork lá. Entrei na equipe de marketing, comecei a fazer essas grandes apresentações em flash vídeos. Aqui temos Kevin Lynch, from Adobe, vocês podem reconhecê-lo, quando falávamos sobre a plataforma Flash. Então eu comecei a aprender. Após fatos e efeitos, aprendi mais sobre o Flash e também sobre estabelecer os meus filmes, para muitas atividades. Terminei liderando o design no Studio A, esse é um grande Flash, quando você podia então embutir vídeos que não precisavam ter um retângulo, etc. Então nós recrutamos muitos modelos, tela verde, eles andavam para frente do palco e apresentavam o seu material. Eu terminei buscando fotógrafos diferentes, solicitei comida italiana e fiz um photoshoot. Também na Macromedia eu ganhei o concurso de mustache, eu queria salientar isso. Então, a mulheres, se vocês quiserem, essa fotografia depois dessa apresentação formem uma linha única. Ela provavelmente vai passar pela porta, mas simplesmente não bloqueiem as pessoas quando elas tentarem saírem. Muito bem. O que eu aprendi com Macromedia? Bem, eu aprendi sobre o que mantenha as coisas simples, estúpido. Ou seja, simplifique. Simplifique porque quando você estiver vendendo produtos no site da rede tão grande como Macromedia, você precisa simplificar. Você não quer atrapalhar o produto. Eu também agradeço a Deus, aprendi sobre a usabilidade, a utilização. Eu aprendi sobre a arquitetura da informação, que as pessoas leem a tela de certa forma, dar espaço ao redor das coisas é bom, em vez de encher a tela com conteúdo. E eu aprendi também sobre trabalho de equipe. E não há nada como o trabalho de equipe, não há nada
como sentimento de estar numa equipe subestimada e fazer um grande trabalho. Amei o fato de trabalhar em equipe com todos contribuindo. Embora eu diga também que nós temos que ter cuidado com o trabalho de equipe, porque um ovo podre pode fazer com que tudo passe a feder. Se você não tiver um bom membro de equipe, tem que fazer algo a respeito disso também. Então, a Adobe comprou a Macromedia. E todos ficamos com muito medo na Macromedia, porque não sabíamos o que ia acontecer. Era assim que eu trabalhava na Macromedia, assim, dessa forma. É claro que eu vestia uma roupa melhor, e subitamente vimos essas pessoas entrando com paletó e gravata. É um pouco estranho. Por que é que você precisa usar paletó e gravata para trabalhar, a não ser que alguém tivesse morrido? Então, ainda fui diretor de arte na equipe de marketing, ainda fazendo muito trabalho com flash videos, muita interatividade. Comecei a dirigir vídeo, então, escrevendo alguns desses materiais. E nós começamos a entrar no móvel, um flash também, telefonia móvel com flash, mostrando que o flashlight poderia viver em um dispositivo móvel com performance relativamente boa. Terminamos redesenhando a newsletter da Edge. Alguém já viu isso? Antes, provavelmente não. Mas é uma carta, um boletim que tinha na Adobe com grandes artigos e vídeos também. Então, se vocês vierem aqui, algum dia irão aprender muito sobre o Flash Builder, e também sobre todos os tipos de tópicos maravilhosos. Terminei fazendo uma experiência com CS3, onde deixávamos as pessoas testarem as novas feições, novas características do CS3, utilizando esse quadro interativo, essa tela interativa, tudo feito em Flash, muito excitante. Depois passei para a equipe de design de experiências. A Adobe então estabeleceu-se de modo que eles tinham mais de 100 designers, todos em um único local, acreditem. E eles desenhavam todos os produtos da Adobe. Desenhavam software e desenhavam também as experiências que a Adobe fazia para as pessoas, e eles desenhavam uma boa parte do material interno da Adobe que você nunca vê. Então eu terminei, me perguntavam, me pediram para entrar na equipe de design do material de dispositivo móvel. Eu não tinha nenhuma experiência com dispositivos móveis, e então entrei assim de cabeça na equipe e começamos a produzir material. Nós fizemos muitas experiências multitelas naquela ocasião, multi-screen experiences, e vocês podem ver uma parte do material aqui mostrado. Vejam, o nosso monitor era multitela. Nós queríamos que vocês vissem as coisas no telefone, vendo na televisão também, e depois vendo no seu PC, no seu micro, e tudo falando direto com você. Era um sonho que foi agora realizado hoje. E é surpreendente vê-lo acontecer. Continuamos a trabalhar com a Adobe Nitro, sobre os edges ou edges, naquela ocasião, tudo feito com Air. Então, temos aplicações da Air rodando no desktop, e isso era tudo em tempo real. O Air rodando num dispositivo móvel e na televisão também. Você fazia coisas um em um. Se eu começasse a ver um filme aqui, eu poderia assisti-lo ali, acolá, e você poderia rastrear, ou seja, tirar, transportar, arrastar de uma aplicação para outra. Era maluco. Isso quase nos leva à loucura, porque era tão complexo. Terminamos fazendo trabalho em dispositivos móveis, video trailer, aplicações para a Sony Pictures, aplicativos para a Sony Pictures, .com móvel ou mobile, que ainda está sendo atualizado hoje. Desenhamos esse produto, aplicativos móveis para melhorar as suas fotografias, editar as suas fotografias também. Eu comecei a desenhar aquilo que chamamos de arcabouço ou framework Flex Mobile naquela época, ter um Flex Builder móvel para vocês. Algumas coisas divertidas. Pensávamos
criávamos o nosso próprio Air Marketplace. O mercado podia produzir o Air, aplicações móveis, qual seria a sua aparência. E aqui nós queríamos dar a ideia de que quando você rotacionasse o seu telefone, nós vamos mostrar a vocês casos de uso. Então, quero jogar agora um jogo, umas fotografias, observar algo, me conectar com os amigos. E à medida que você arrastava isso ao redor, as suas escolhas mudavam em vez de apenas ter uma grande lista de conteúdo. Então, a pensar sobre isso um pouco diferentemente. Esta foi uma aplicação que nós desenhamos para o jornal New York Times, que permite que você assistisse o vídeo em seu dispositivo móvel, apertar um botão e ele enviaria para a sua televisão no mesmo ponto que você assistia no seu celular móvel, e depois, quando você estivesse assistindo na sua televisão, você poderia retirar artigos, acessar artigos relacionados, que quando você entrasse na sua TV remota, enviávamos para o seu desktop, aplicativos da sua desktop, para os leitores do Times, recarregando o arquivo, e a partir do arquivo você podia recarregar um outro vídeo para qualquer dispositivo. Então, foi uma experiência interessante em multitela. E a coisa final com a qual eu trabalhei foi a conferência, aplicativos da conferência Max da Adobe, Android, Desktop, já estava em desktop e tablets também, tablets. O que é que eu aprendi lá? Muito bem. Eu aprendi a dar crédito às pessoas. Eu tinha sido um pouco egoísta no passado. Eu me preocupava porque não estava recebendo crédito pelo meu trabalho. E eu ficava raivoso em relação a isso. E eu percebi que era uma maneira errada de pensar. Então eu comecei a ser bom para dar crédito aos outros, em vez de assumir tudo sozinho. Às vezes, não dar o crédito é pior do que falsificar crédito. E o meu patrão sabia que eu estava fazendo pelo trabalho, eu não tinha que assumir o crédito sozinho. Aprendi também, eu sempre me preocupava como designer, que eu não sabia, não conhecia o Action Script. Eu era horrível nele. Eu me preocupava. Então, eu assisti vários cursos e classes de Action Script. E eu percebi então que eu não devia me preocupar sobre as minhas fraquezas. Eu devia fortalecer meus aspectos fortes. Em que é que sou bom para melhorar ainda mais? Então, é isso que eu trabalhei com a minha equipe naquela ocasião e trabalho hoje. Não me importa se eles não saibam o Action Script, não conheçam Action Script ou algo mais. Eu sei naquilo que eles são bons e eu quero melhorar isso ainda mais para que eles possam se tornar cada vez mais fortes. Eu aprendi sobre gerenciar as pessoas. Eu não sou o melhor gerente, não, mas eu aprendi que é bom algumas vezes focar nas vitórias diárias, de modo que todos sintam que estão progredindo. Eu aprendi a ser um escudo humano para proteger a minha equipe, para que todos possam trabalhar sem expô-los ao material político. Eu aprendi também a ser assertivo quando recuar e a confiar na minha equipe, fazer o que eles precisam fazer para realizar o trabalho, em não dizer a eles como fazer. Então, eu precisava de mais um desafio do que eu estava fazendo na Adobe. E perdão, tem um outro item que eu aprendi também na Adobe, que foi o protótipo. Isso foi algo que eu nunca havia feito antes. Basicamente, em todos os trabalhos que eu tive antes, na Adobe, nós como designers, jogaríamos o design por cima da parede e deixando os engenheiros com o trabalho final. Os engenheiros então trabalhariam com eles por 2 ou 3 meses, nos devolveriam e nós o observaríamos o resultado, o design original. Seria como o que é que vocês estão olhando? E este método não funciona, não. Então, nós começamos a trabalhar com os developers, e eles estavam na nossa equipe, e a minha equipe de design tinha tantos developers, desenvolvedores, como designers. E nós começamos a utilizar métodos ágeis de programação, e nós fazíamos os protótipos. Tudo que pudéssemos levar até lá, construir o mais rapidamente possível para que as pessoas pudessem utilizá-lo. E é assim que você descobre se alguma coisa funciona ou não, se as pessoas utilizarem. E nós rapidamente então faríamos os protótipos dessas aplicações no Air, o que é grande para a prototipagem. E nós o faríamos funcionar. E você perceberia que algumas das feições, os aspectos
que você tinha medo deles, não importava não, porque você não precisa dessas características, dessas feições, ou talvez algumas delas que vocês achavam que seriam um pé no saco, resultava que não era, porque você utilizou essa aplicação, esse aplicativo, e em vez de se preocupar sobre um programa, um horário, você estava se preocupando com o produto, e todos estavam lhe dando um feedback. Então, a prototipagem é chave para mim em relação a um grande produto. Portanto, a Adobe foi grande, mas depois de 7 anos eu disse adeus, até logo, e busquei um desafio maior e fui para Zynga. Eu tenho jogado jogos da Zynga, eu tinha até $7 milhões no poker da Zynga, nível 33 no Farmville, não me perguntem por quê, e me tornei o diretor de arte para a divisão móvel da Zynga. E a Zynga faz muitos jogos, Cityville, Farmville, Frontierville, a provavelmente mais popular Zynga Poker. E a Zynga, na Adobe, o meu trabalho atingiu uma certa plateia, uma certa quantidade de pessoas, e eu fiquei muito feliz em relação a isso. A Cityville, uma cidade-vila, nos primeiros 40 dias atingiu 100 milhões de jogadores por mês, o que é uma quantidade ridícula de pessoas. No geral, mais de 300 milhões de pessoas jogam os produtos Zynga. E isso é maluco também. Para o Cityville, este número significa que 1 em cada 6 pessoas no Facebook está jogando Cityville. Uma camisa que eu fiz quando comecei lá, mostrando os tipos e as quantidades malucas de jogos com os quais trabalhamos. Jogos móveis, nós tínhamos os tipos de jogos RPGs, vampiros, guerras contra a máfia. Nós tínhamos o Farmville no seu iPhone, onde você podia clicar e segurar e arrastar para plantar as suas colher seus produtos. E nós tínhamos o Drop 7 também, que é um quebra-cabeças, um jogo de quebra-cabeças no seu telefone móvel. Este é um jogo que lançamos recentemente, Guerra contra a Máfia, um jogo originalíssimo, e é interessante trabalhar no Steam 5 ou 5, porque é tão limitado, você não pode fazer muita coisa ainda no móvel, no dispositivo móvel. Esse é um jogo de poker que nós tínhamos no iPhone, agora no Android, e é um jogo realmente muito popular. Eu terminei desenhando esse jogo, eu gosto muito de poker, por isso que eu desenhei. Eu trabalho com amigos, Word Friends. Isso tem mais de 3 milhões de jogadores por dia nessa aplicação. Então, o que eu aprendi com a Zynga, só estou lá 6 meses. Mas esses 6 meses tem sido como 6 anos em uma outra empresa. Eles se movem tão rapidamente. Eu aprendi sobre a proprietário, ownership, ser o dono. O nosso motto na Zynga é: seja o seu próprio CEO, executivo-chefe. E isso leva consigo muito peso, tem muito peso nessa empresa. Quando eu comecei, ninguém me disse o que fazer. Me deram uma mesa, uma mesa. Eu não pergunto a ninguém o que fazer, eu descubro. E eu tenho que descobrir. Porque você tem que ser o seu próprio executivo-chefe, CEO. Nos outros empregos eu ficava lá, e se eu não tivesse nada para fazer, eu talvez faria um tutorial, ou navegava na rede, na internet, ou dormia. Mas na Zynga, você tem que ser o dono de si mesmo, o dono das suas prioridades, ter sentido de propriedade. Para focar a mente, eu aprendi como priorizar o meu trabalho. E no passado, muitas vezes, quando abordado por grandes projetos, eu trabalhava primeiro num material fácil, algumas vezes chamado o material do baixo clero, ou seja, você faz logo as coisas fáceis de baixo clero. Agora, quando eu trabalho,
eu me pergunto, esta é a coisa mais importante na qual eu devo trabalhar? E eu sempre me pergunto isso agora. Porque se não for a coisa mais importante na qual eu devo trabalhar, então não devo trabalhar nela não. E você descobre que quando faz isso, quando você trabalha nas coisas mais importantes, que o material pequeno, de baixo clero, ele se dissolve, afasta-se, vai embora. Então eu encorajo cada um aqui a trabalhar nas coisas mais difíceis e importantes, nas coisas mais importantes. E uma vez que você tem percebido qual é ela, se você tiver mais de um, priorize e trabalhe na mais difícil primeiro. E a coisa grande sobre a Zynga que nós sempre nos perguntamos, é divertido? Isso é engraçado? É divertido? Os aplicativos, eles são divertidos? Se os seus aplicativos, se os seus jogos não forem divertidos, as pessoas não vão utilizá-los não. Quem quer utilizar algo que não seja divertido? Se eles tiverem que utilizá-lo, eles têm que utilizar, muito bem. Mas, quando tem uma escolha, se não tiverem escolha, tudo bem. Mas se tiverem uma escolha, as pessoas sempre escolhem o que for mais divertido. Então, tentem colocar aquelas coisas divertidas, quer seja emoção, design, um ruído, um efeito sonoro, um design de movimento, a cor. Sempre pensem sobre uma boa experiência para o usuário. Nos nossos jogos, nós temos que nos certificarmos de que o usuário saiba o que vai fazer nas primeiras etapas, nas etapas iniciais. E cada vez mais aplicativos estão fazendo isso. É o que nós chamamos de experiência de usuário de primeira viagem. É importante isso. Se alguém chegar e abrir a sua aplicação, o seu aplicativo, e não souber o que fazer, ou onde clicar, eles vão embora. E você vai ver muitas pessoas irem embora. Nós sabemos que as pessoas saem, nós testamos, rastreamos tudo na Zynga e nós temos uma tonelada de analíticos, que nós utilizamos para nos dizer aonde as pessoas estão pulando fora. E as pessoas pulam fora se nós não dissermos a elas o que fazer nos aplicativos ou no jogo. Elas vão embora se você não estiver indicando aonde clicar em primeiro lugar. Em muitos dispositivos móveis faz isso agora. Você vai notar, tem uma seta indicando onde clicar primeiro. A tela escurece e deixa apenas uma parte brilhante para você capturá-la em primeiro lugar. As pessoas não se importam com um tutorial inicial, etapas iniciais. E finalmente, essa última coisa eu aprendi que eu não gosto dos e-mails. Eu utilizava o e-mail o tempo todo, como um hábito. Mesmo que alguém estivesse a 2 mesas do minha, eu mandava um e-mail. Eu não queria falar com as pessoas face a face. Agora, quando eu recebo os e-mails, eu levanto, ando para a mesa deles e falo com as pessoas e eu faço muito mais. É impressionante o quanto você ganha falando com as pessoas face a face, olho no olho. Provavelmente não preciso dizer isso a vocês aqui não. Os brasileiros são as pessoas que mais conversam no mundo, pela minha experiência. Levei 1 hora para passar na fila do almoço e eu nem sequer falo português. Então, vocês provavelmente não precisam se preocupar com esse item aqui não. Portanto, eu falei muito aqui na última hora e não foquei muito em nenhum dos itens especificamente. Eu sei que é muita informação, mas isso aqui foi tudo a respeito do qual falei na última hora. Eu sei que é uma lista muito grande. Então, eu espero que vocês aqui da plateia tenham talvez aprendido algo com isto. Tenho certeza que vocês podem me ensinar muitas coisas também. Eu não sei tudo, de jeito nenhum, ainda estou aprendendo, sou um aprendiz diário, cotidiano neste campo, mas eu amo tanto o que faço. Tenho tanta paixão pelo design e pela experiência do usuário que eu estarei nisso pelo resto da minha vida, a não ser que eu perca os meus dedos. Então, eu vou abrir agora para perguntas. Se vocês tiverem perguntas, comentários, se quiserem conversar comigo sobre qualquer um desses pontos aqui na tela, se quiserem me dar qualquer dica ou indicação, eu apreciarei e agradecerei. Então, muito obrigado a todos por sua atenção. Vamos abrir para pergunta, então. Perguntas? Primeiramente, parabéns pela sua apresentação e muito obrigado pelas dicas. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre qualquer tipo de
material com base nas redes sociais, quão profundamente isso afeta a vida das pessoas até o final dessa década, afetará a vida das pessoas até o final dessa década. Eu não tenho certeza se eu entendi 100% da sua pergunta. Você está falando sobre o quê? Qualquer tipo de material feito com base nas redes sociais, como apps, jogos sociais. Até que ponto isso afetará a vida das pessoas nesta década? Bem, a pergunta então é... Não, eu take it off now. Bem, a pergunta foi: quão profundamente as redes sociais e os jogos sociais afetarão as pessoas nessa década? E existem estudos que foram feitos sobre como as redes sociais afetam as pessoas. E as pessoas pensavam que os jogos sociais e as redes sociais isolavam as pessoas, porque subitamente você estava diante do computador e você estava tweetando e postando no Facebook o seu material, mas eles descobriram que isto aumenta a sua rede social. E você termina falando cada vez mais com as pessoas, e as pessoas se conectam mais. Eu jogo Cityville com um colega amigo, um amigo de colégio que eu não vejo há 20 anos. Eu tenho outros colegas de colégio que eu há 20 anos não vejo. E eu estou desenvolvendo amizades com eles, porque eu jogo jogos com eles e é uma rede social. Então, assim como vocês nessa conferência, vocês se conectam com alguém através de uma rede social, encontram-os pessoalmente e desenvolvem uma amizade. Então, acho que as redes sociais seguramente melhoram a sua vida real, face a face. Eu gostaria de saber alguma coisa sobre o futuro. Você quer que eu preveja o futuro? Vamos ver. Todos serão aqui ricos e famosos, ricos e famosos. Eu não sei o que existe, o que acontecerá no futuro. Não aconteceu comigo. Eu honestamente não poderia dizer o que é que o futuro reserva para as redes sociais. Eu sei, contudo, que 30% das pessoas jogam jogos de console, jogos de desktop, de PCs, de micros. Aquilo que a Zynga faz, 70% das pessoas jogam esses outros jogos. Então agora, muitas pessoas jogam jogos. O nosso alvo é uma mulher com 43 anos de idade na Zynga. É ela que joga os nossos jogos. Você nunca esperaria uma mulher de 43 anos de idade jogando jogos. Eu nunca esperaria que ela jogasse jogos. Então, acho que o futuro, sim, reserva muito para os jogos. Esses aplicativos estão cada vez mais focados para os jogos. Bem, os jogos sociais são os melhores de ambos, porque você joga com amigos. É a definição de um jogo social. Você joga com amigos. E você começa a interagir com esse amigo ou amiga através de algo que é realmente engraçado, divertido. E isso vai melhorar cada vez mais à medida que os jogos melhoram cada vez mais. Essa é a minha previsão para os jogos, pelo menos. Alguma outra pergunta? Ou já acabou o nosso tempo? Muito bem, então. Algum outro comentário ou pergunta? Thank you for the presentation. I enjoyed it a lot. And I would very much like to know if you from Zynga develop all games, or if on the other hand you receive material from abroad, external material, a developer from outside had an idea and send it to you. Do you accept this type of proposals? How does that work in your system? Thank you. Muito bem, muito bem. Na Zynga, nós produzimos as nossas próprias ideias para jogos, embora certamente, como em todos os jogos, uma boa parte disso é influenciado por já os existentes. Nós realmente não aceitamos ideias externas, mas utilizamos empresas externas para o desenvolvimento de jogos. Então, se algum de vocês aqui for um developer de jogos, a Zynga terceiriza, sim, parte do seu trabalho, mas nós temos muitos designers de jogos na empresa, então realmente não recebemos ideias de terceiros de fora, porque há ações legais, aspectos legais em relação a isto.
In Zynga, we plan to make a social game based on a social network. A Zynga já elaborou um jogo social, ou tem planos para fazer um segundo? Então a pergunta, se eu entendi bem, é que se a Zynga faz a sua própria rede social. Eu acho que você está começando a ver, sim, uma boa parte disso revelando, sim, assim mesmo, através do jogo Rewardsville, a vila de recompensa, que permite que você veja os seus amigos e jogue outros jogos com a Zynga, tudo em um lugar, coletando recompensas por jogar outros jogos da Zynga. Eu diria que isso talvez seja a nossa própria rede social, mas devemos tudo ao Facebook. É a maior gratidão que nós podemos ter ao Facebook, porque muitas pessoas jogam os nossos jogos através do Facebook e agora, atualmente, acho que seria bobagem tentar concorrer com o Facebook, mas nós estamos tentando juntar os nossos jogadores. Então, se você jogar um jogo da Zynga, você deveria ter condições, então vai ter condições de ver os outros jogos que podem ser jogados. E quando você começa a fazer isso, começa a se expor aos outros jogos que as pessoas jogam, você começa a criar o seu próprio tipo de rede social. My name is Carlos. I would like to know from you the possibility of you people start developing 3D games for social networks. Então, sim, jogos 3D para redes sociais, absolutamente sim, com certeza. Acho que isso vai acontecer, com certeza. Agora, com o Flash 3D, com certeza, decididamente. Não fizemos ainda porque o valor não existe lá ainda, o custo-benefício não está presente ainda. Mas para algo como CityVille, todos os gráficos para o CityVille foram criados em 3D. E o que nós fazemos é simplesmente botamos para fora um flipbook, trazendo para o Flash, animamos tudo no Flash, mas todos os caracteres e tudo mais são feitos em 3D. Tudo mais é feito em 3D. In 3D as follows: improving the user's experience for the games in the social networks. Is it possible? Com certeza é possível, sim. A Sony tentou fazer isso, melhorar a experiência dos usuários nas redes sociais com seus próprios produtos, utilizando um 3D para melhorar a rede social. E outras empresas fizeram isso também, no PS3, etc. Assim, eu recebi esse exemplo também, mas é horrível, é pesado, é duro, é difícil. E simplesmente sair para encontrar estranhos na internet já é bem assustador. Eles vão insultar vocês assim que você começar a falar com eles. Então, para a Zynga, nós tentamos manter com as pessoas com as quais você joga os jogos, que vocês conhecem. E se nós pudermos utilizar o 3D para deixar você andar por aí, digamos que seja um jogo de família para andar e falar com seus amigos, isso seria de benefício para nós fazermos. Ou você também pode pensar sobre a 3D navegando através do espaço e através dos jogos, eu não sei, mas com certeza há várias possibilidades para isso, sim. Quando você vê jogos sociais como Garfieldwood, Restaurant City, todos têm a mesma aparência, os HUDs são os mesmos, a experiência é semelhante. Por que é que eles parecem tanto uns com os outros? Essa é uma grande pergunta. Por que todos os nossos jogos têm a mesma aparência? Grande pergunta. Muitas respostas diferentes para isso. Uma delas é por que quebrar se não está quebrado? Se não está quebrado, não conserte. Nós não queremos que as pessoas tenham que descobrir onde clicar no HUD. Então, o meu objetivo é começar a padronizar ainda mais, onde as suas barras de energia estão sempre no mesmo lugar, as suas barras de moedas sempre no mesmo lugar. Porque isso começa a criar um modelo de utilização que as pessoas podem utilizar e aprender com os nossos jogos. E não diz respeito sobre esse material, diz a respeito a conteúdo, jogar o jogo. Nós também temos artistas. Eu tenho muitos artistas na minha equipe que desenham isso manualmente, esses tipos, personagens, animação, e eles tendem muitas vezes
colocá-los em jogos diferentes. Então vocês verão os mesmos estilos indo de um jogo para outro. Uma boa parte disso aí, desse tipo de animação, etc., acontece porque as pessoas estão fazendo isso internamente e usam o mesmo estilo. Mas sim, nós padronizamos os jogos, não as cores, mas aonde a HUD estiver e todos os elementos. Seguramente achamos que devemos fazer isso. Obrigado. Amei o café aqui, é impressionante o café. A primeira coisa que eu gostaria de saber, he's speaking in English. Eu não estava aqui no início da palestra e talvez tenha perdido. Mas que tipo de tecnologia você utiliza nos jogos da Zynga? Como em tudo, quando você desenha até a codificação. Bem, eu não sei a resposta 100%. Eu posso dizer, a partir daquilo que eu sei que nós utilizamos, uma boa parte dos nossos artistas desenham em Flash. Alguns dos nossos melhores artistas desenham em Flash, que é muito engraçado. E, portanto, nós realmente não utilizamos o Studio 3D Max. Perdão, utilizamos o Studio Max para muito 3D Maya. Eles trabalham em 3 dimensões. Um Flash, é claro, todos os nossos jogos são em Flash, na rede. Desde que eu estou no móvel, na divisão móvel, nós utilizamos aplicações nativas, aplicativos nativos para iPhone e para Android. HT5, Photoshop também, para algo como Farmville, tudo é desenhado à mão em Photoshop. No Photoshop, utilizando o que ele chamou de camadas shape, camadas de formatação, shape layers, até mesmo para tablets, utilizando shape layers ou camadas por causa do vetor. Eu utilizo também o Fireworks para o iDesign, que eu estou acostumado a desenhar. Eu forço a minha equipe a utilizar Fireworks hoje, de modo que eles tiveram que aprender isso. E eles estavam utilizando os ilustradores antes para muito trabalho iWork. Eu não recomendo utilizar um ilustrador para vocês, recomendo a utilização de Fireworks. Então eu tive que reaprender o Photoshop eu mesmo, porque isso requer muita arte. O que mais utilizamos? Nós não temos. Acho que é só isso mesmo. Estou tentando pensar. 3D, Flash, Fireworks, Photoshop, Illustrator, Ilustrador. Isso cobre praticamente tudo. Mais alguma pergunta? O que você recomenda? What do you recommend for a student who is starting now here, so that one day in the future, what would be an advice, a career advice, from now until he or she reaches as Zynga, Adobe, Macromedia? Your comments about that, please, your advice. Bem, como é que vocês pegam um emprego? Como é que vocês, se vocês simplesmente terminaram a faculdade, como é que você vai atrás de um emprego? Primeiramente, tenha um site na rede muito bom que mostre o seu melhor trabalho. Mesmo que sejam apenas 2 ou 3 pedaços ou partes, não mostre o material ruim. Excluam isso, não mostrem seus desenhos da classe de arte. Não mostrem as fotografias ou obras de arte que disseram que era boa. Mostrem 2 ou 3 pedaços bons do seu website. E cubram um resumo bom, colocando lá também. E comecem a realmente pensar sobre o que vocês querem fazer e digam o seu currículo para certa posição. Se vocês viram a posição na Adobe, então façam a sua pesquisa e descubram o que essa posição requer e o seu resumo para essa posição, porque você cobriu uma carta nessa posição e mostre o trabalho que é adequado para essa posição. Se você quiser ser um engenheiro de banco de dados, não mostre desenhos de figuras. Se você quiser ser um designer interativo, não mostre layouts e panfletos.
Mostre seu trabalho. Networking, conhecer as pessoas, conhecer a mim, conhecer Daniel Dura, conhecer outros que estejam nessa sala aqui, que trabalham na indústria. Isso realmente é uma boa ideia, porque quando pensarmos, quem eu posso correr atrás? Peraí, eu conheço alguém lá no Brasil, ou eu conheço alguém lá. Recomendações, eu consegui todos os meus trabalhos porque eu conhecia as pessoas, não porque eu sou grande naquilo que faço, mas porque eu conhecia as pessoas que trabalhavam nesses lugares e eu tentava localizá-las e fazer amizade com muitas pessoas. E as pessoas se lembram disso. Você faz algo bom para alguém e eles vão retornar o favor. É basicamente isso que eu poderia dizer. Então é isso, eu queria agradecer. Thanks a lot, Matt.